Saúde os irmãos, com a paz do Senhor, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos aqui mais um dia para trazer uma palavra para o seu dia, uma palavra para o teu coração. Deixa eu te perguntar, você já leu a Bíblia hoje? Eu creio que o Senhor, todos os dias, Ele tem uma palavra para o nosso coração, Ele tem uma palavra para nos direcionar. Só que no dia a dia, em meio a nossas correrias, nós às vezes deixamos a palavra do Senhor de lado. Muitos não têm o hábito de simplesmente, às vezes, acordar pela manhã, ler simplesmente um versículo, porque Deus, Ele fala conosco de diversas formas. Muitas e muitas formas, só que muitos não estão aptos, muitos não estão atentos para perceber, para entender o que Deus está falando e quando Ele está falando conosco. Deus vai usar de várias maneiras para tentar falar contigo, só que se você não estiver com os seus ouvidos espirituais abertos, talvez você nunca vai conseguir ouvir. E muitas coisas nós vamos ver as pessoas associando a coincidências. Costumo dizer que no reino dos céus não existe coincidência. Quando falamos de Deus, quando falamos de Jesus Cristo, de mundo espiritual, não existe coincidência. Existe o mover, existe o fazer de Deus. Ele permite muitas coisas e nós, como seres humanos, às vezes associamos ao acaso, sendo que na verdade sempre foi a permissão, foi a mão de Deus fazendo em nosso meio. Amém? Olha, talvez hoje você não teve tempo de ler um pedaço, um versículo da Bíblia, mas é por isso que eu estou aqui hoje, para trazer para você uma palavra para que você possa ouvir. E talvez muitos vão ler a Bíblia e não vão entender. Muitos não vão associar como que certas passagens da Bíblia servem para os nossos dias de hoje. Muitas pessoas não têm o discernimento, não têm o entendimento da palavra de Deus. Até mesmo por isso muitas se afastam de uma Bíblia, deixam de lado, acham confuso, acham um livro ultrapassado. É um livro que simplesmente conta a história do passado de Deus, do povo de Deus. Mas, na verdade, a Bíblia é simplesmente a boca de Deus na terra, falando conosco todos os dias. Quantas e quantas vezes o Senhor já falou comigo através da Bíblia? Quantas e quantas vezes, quantas e quantas decisões eu tomei através da Bíblia, e o Senhor, graças a Ele, honrou as decisões que eu tomei. Eu percebi depois que eram as melhores decisões que eu tinha tomado, porque quando nós entregamos os nossos caminhos nas mãos de Deus, nós temos que entender isso. Nem sempre o resultado vai ser aquilo que nós esperamos, mas vai ser o melhor. Pode ter certeza que vai ser o melhor para você. Um dia um homem tentou me evangelizar. Eu ainda não conhecia a palavra de Deus, e todos os dias ali ele levava uma palavra para mim, falava um pouquinho da Bíblia, e eu sem interesse, não tinha interesse pela palavra de Deus. Mas aquele homem, ele não cessava, ele não cansou. Até que um certo dia, ele me convidou para ir na sua igreja. E eu, como não era um conhecedor da palavra, disse para ele: olha, eu não tenho um pingo de vontade de ir na sua igreja. Não estou falando que não vou, mas deixa Deus preparar. Hoje eu vou dizer na minha língua, deixa Deus preparar. Mas hoje eu não tenho um pingo de vontade de ir na sua Bíblia, na sua igreja.
mas não estou dizendo que não vou. E passou-se o tempo, e aí chegou uma determinada fase da minha vida em que o Senhor me chamou. Foi onde Deus começou a me chamar. Jesus Cristo me chamou. E a partir daí, a primeira pessoa que eu procurei foi justamente aquele homem que vinha tentando me alimentar com a palavra de Deus. Foi aí que eu entendi o quanto era importante, porque na hora mais difícil da minha vida, um dos momentos mais difíceis que eu já passei, foi a palavra de Deus que me consolou, foi a palavra de Deus que me levantou. E aquele homem, hoje, se tornou meu pastor, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Um homem honrado, um homem ao qual eu admiro, ao qual aprendi muito. E aprendi a estar sempre conectado à palavra de Deus. Então, Deus pode usar quem você menos imagina no seu meio aí para falar contigo. Amém? Hoje quero compartilhar com vocês uma palavra que está aqui no livro de Josué, no mesmo capítulo de ontem, capítulo 7. Só que hoje eu vou ler a partir do verso 10 até o verso 12. E vai dizer assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, furtaram, mentiram e debaixo da sua bagagem a puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Irmãos, nós vamos ver aqui nesta palavra de hoje, você pode perceber que é o mesmo capítulo de Josué de ontem. É simplesmente uma continuação da palavra de ontem. Ontem eu estava falando sobre as preocupações que nós devemos ter, sobre aquilo que nós colocamos dentro da nossa casa. Só que hoje o Senhor falou diferente comigo. Hoje a palavra veio diferente ao meu coração. E hoje o Senhor vem falando comigo sobre quantidade, sobre a qualidade. Não é por muito ser ou por muito ter, mas sim pela qualidade, sabe? Pela perfeição. Nós vamos ver que o povo, quando Josué manda os seus espias para espiar a cidade de Ai, então vamos ver que os seus espias, quando eles voltam, eles vão dizer: olha, não precisa mandar muitos soldados, não precisa mandar muitos guerreiros, 2 a 3 mil basta, não precisa incomodar a muitos, não é necessário para vencer, porque eles são poucos. Então assim fez Josué, mandou ali 3 mil homens, e quando foi se ter ali aquela batalha, aquele confronto, o povo de Israel teve que virar as costas e fugir. Teve que fugir. Eu tenho para mim que quando os espias falam que poderia mandar de 2 a 3 mil, essa quantidade já era uma quantidade talvez até mesmo superior à quantidade de soldados que Ai tinha. Então, quando eles vão para aquela batalha,
eles têm que bater em retirada, eles têm que fugirem. Alguns morrem e eles têm que fugirem. E aqui nesta passagem agora que nós acabamos de ler, vamos entender por quê. Porque Deus está dizendo: o povo pecou contra mim, mentiram, desobedeceram. O povo estava em desobediência, porque o Senhor disse: quando passares por Jericó, não pegarás despojo algum, porque eu tenho por anátema, ou melhor dizendo, está amaldiçoado aquele lugar. Então dali de nada será tirado. Não, o povo não deve levar nada amaldiçoado deste lugar contigo. Mas ainda assim Acã leva prata, ouro e uma capa. E o Senhor fala com Josué depois disso. Quando Josué se prostra, quando Josué clama a Deus, buscando respostas, porque não conseguiram vencer aquele povo que tinham acabado de enfrentar. E Deus vai dizer para ele: mentiram, pecaram contra mim. Este povo agora está amaldiçoado, a não ser que conserte o erro. Este povo se manteve em desobediência. Então nós vamos ver o seguinte: não foi a quantidade que definiu a vitória do povo de Israel. Porque quando Deus se retira do meio do povo, não é a quantidade que vai vencer. Olha o que eu venho dizer para você aqui hoje. Talvez você pode achar que os teus recursos sejam poucos, pequenos. Talvez você possa se achar pequeno no meio dos grandes. Mas quando você está na presença de Deus, o teu pouco, a tua pequenez se torna grande. Nós vamos ver Davi, pequenino, mas grande em batalha, porque Deus era com ele. Deus era com ele. Nós vamos ver que Gideão se achava pequeno. Gideão vai dizer que a sua família era a menor daquele lugar. E como que o Senhor estava chamando ele para uma batalha contra os medianitas, sendo ele pequeno, a família menor. Mas Deus tinha escolhido ele, porque Deus não estava olhando para a quantidade, ou para o poder, ou para o tamanho. Deus estava olhando para o coração dele. Deus sabia que ele seria fiel. Deus sabia que quando colocasse nas mãos dele, ele cumpriria o chamado. Então não é a quantidade, mas é a qualidade da adoração, é a qualidade, é a obediência do seu coração, é a obediência que você tem diante de Deus. Não é quantidade. Às vezes você quer levantar tantas coisas de valores, às vezes você quer ter muito, quer muito, e está esquecendo. Deus não quer esse muito em valores, em bens, não. Deus quer a qualidade da sua adoração. Deus quer a sua entrega. Deus quer a sua obediência diante dele. Porque quando nós vamos ver, Gideão estava com um exército enorme. E Deus começa a tirar. E começou a tirar muito. Não, 30 e poucos mil é muito. Manda um tanto embora. Ficou 10 mil, não. Manda, testa esse povo. Peça para que esse povo vá até ali o rio para tomar água. Deus estava testando aqueles homens. Deus sabia que poucos iriam ser
aprovados. Poucos seriam chamados para aquela batalha. Olha aí, muitos foram chamados, mas poucos foram os escolhidos. Olha Deus falando contigo aí. Poucos são os chamados, ou melhor, poucos são os escolhidos. E quando sobrou ali só 300, foram mais do que suficiente para vencer um exército de milhares. Então, para Deus, não importa a quantidade. O que importa é a obediência, a perseverança do povo em acreditar, em ter fé que Ele é o provedor. Porque quando Ele provê, quando Deus faz, quando Deus escolhe, a diferença é feita. Não precisamos mais ficar buscando ou procurando outras coisas. Deus é mais do que suficiente para que nós alcancemos a vitória. Ele vai nos mostrar o caminho. Ele vai nos dar direção. Ele vai nos dar discernimento, entendimento e sabedoria para podermos caminhar, para podermos batalhar e para podermos vencer no final. Glória a Deus. Amém? Que o Senhor hoje possa ter falado ao teu coração com esta palavra. Se você gostou, compartilhe, deixe o teu joinha, inscreva-se no canal, seja um canal de bênção na vida dos seus irmãos. Compartilhe o vídeo hoje. Compartilhe o vídeo hoje com pelo menos 3 pessoas. Seja um canal de bênção, assim como um dia um homem foi na minha vida. Amém? Que Deus te abençoe grandemente neste dia. Fique com Deus.